Alguns presentes são mais perigosos do que o próprio doador imagina. Cassie Webb vivia sozinho em sua cabana havia 3 temporadas, longe de qualquer povoado, onde a terra encontrava o limite do território tribal. Ele acreditava que isolamento significava segurança. Mas quando encontrou a garota caída perto do seu barril de água, sangrando e quase inconsciente, tomou uma decisão que parecia simples naquele momento. Limpou o ferimento dela, deu-lhe água e ofereceu algo pequeno de seus pertences, um espelho de mão com moldura de madeira entalhada. Ela encarou o próprio reflexo como se estivesse vendo um fantasma. O que Cassia não sabia era que acabará de cometer um ato que seus vizinhos considerariam pior do que tirar uma vida. A manhã havia começado silenciosa, do jeito que Cassian preferia. Ele estava verificando suas armadilhas perto do riacho quando ouviu movimento no mato, e cuidadoso, deliberado, não como um animal. Encontrou-a agachada atrás de uma árvore caída, uma das mãos pressionando o braço onde o sangue escorria entre os dedos. Ela não podia ter mais que 17 anos. Suas roupas eram diferentes de tudo que ele já tinha visto, e couro macio decorado com intrincados bordados de miçangas, franjas que balançavam quando ela se movia. 2 tranças longas enquadravam um rosto tenso de dor e de outra coisa. Medo, talvez. Ou desconfiança. Cassian levantou as 2 mãos devagar, mostrando que não carregava nada. Os olhos dela acompanharam cada movimento. Ele apontou para sua cabana, visível entre as árvores, depois para o braço ferido dela. Ela entendeu a oferta, mas não se moveu. Ficaram assim por um longo momento, nenhum dos 2 disposto a quebrar o silêncio primeiro. Por fim, ela sentiu uma única vez, de forma rápida e relutante. Dentro da cabana, Cassian trabalhou rápido. Esquentou água, rasgou o tecido limpo em tiras e preparou seus suprimentos médicos limitados. A garota sentou-se rígida no banco de madeira, observando com a intensidade de alguém que espera a traição. Quando ele se aproximou com o pano úmido, ela se encolheu, mas permaneceu firme. O ferimento não era profundo, apenas um corte longo que havia sangrado mais do que deveria. Algum tipo de acidente, ele imaginou, em talvez uma queda contra uma pedra afiada. Enquanto ele enrolava a bandagem, o olhar dela passeava pela cabana. Ela estudava tudo, o fogão de ferro, as prateleiras com comida preservada, a pequena coleção de livros que ele trouxera de sua antiga vida. Sua atenção, porém, sempre voltava para um objeto, um espelho de mão sobre a mesa, sua moldura de madeira desgastada pelos anos de uso. Havia pertencido à mãe dele. Agora era apenas mais um objeto na casa simples. Quando terminou de enfaixar, Cassian percebeu que ela ainda encarava o espelho. Por impulso, e talvez porque ela parecia tão jovem e perdida, talvez porque ele estava sozinho há tempo demais e havia esquecido como funcionavam as regras invisíveis entre pessoas de mundos diferentes, ele pegou o espelho e estendeu para ela. A garota o recebeu cuidadosamente, como se pudesse queimá-la. Então virou o espelho e viu o próprio rosto refletido. A mudança foi imediata. Seus olhos se arregalaram, as pupilas dilatando como se tivesse levado um golpe. A respiração prendeu no peito. Ela aproximou o espelho, depois o afastou, observando como o reflexo mudava conforme o ângulo. Uma mão subiu devagar até tocar o próprio rosto, depois desceu para tocar o vidro, como se tentasse conciliar as 2 versões de si mesma. Cassian esperava curiosidade, talvez encanto. O que viu, porém, parecia mais com horror ou com o reconhecimento de algo que ela não queria enxergar. A garota se levantou de repente, apertando o espelho contra o peito, e caminhou até a porta. Ele não a impediu. No limiar, ela parou, virou-se uma vez e disse algo em uma língua que ele não conhecia. As palavras tinham peso, como um aviso ou uma promessa. Então desapareceu na floresta tão rápido quanto havia surgido. Cassian ficou parado na porta, olhando para as árvores por onde ela sumira. Algo no jeito como olhara para o espelho o deixou inquieto. Como se tivesse visto mais do que a própria imagem, e como se tivesse visto algo que mudava tudo. Ele não sabia que, ao cair da noite, haveria cavaleiros se movendo pela floresta.
Não sabia que o espelho que dera tão casualmente estava agora sendo carregado para uma aldeia, onde sua chegada faria os anciãos se reunirem em um conselho urgente. E certamente não sabia que, antes do amanhecer, acordaria com sua cabana cercada por mais guerreiros do que conseguiria contar. Todos silenciosos. Todos à espera. Tudo porque ele mostrará a uma garota o próprio rosto. Cassian passou o resto do dia tentando se convencer de que nada estava errado. Verificou as armadilhas, buscou água no riacho, rachou lenha para o fogão. Tarefas normais, movimentos rotineiros, e mais seus olhos continuavam desviando para a linha das árvores, procurando por movimentos que não vinham. Ao anoitecer, percebeu o silêncio. Não o silêncio tranquilo ao qual estava acostumado, mas outro, mais pesado. Nenhum pássaro cantava nos galhos. Nenhum animal pequeno se movia no mato. Até o vento parecia prender a respiração. Ele vivia ali havia tempo suficiente para saber quando a própria natureza estava esperando algo. Jantou algo frio, sem se incomodar em acender o fogão. Pela janela, viu as sombras se estenderem sobre o descampado. O rosto da garota voltava repetidamente à sua mente, em um momento em que ela olhou no espelho e algo, atrás dos olhos dela, mudou. Não era alegria, nem vaidade, como ele imaginava. Era algo mais próximo de reconhecimento ou de pavor. Cassian já havia dado espelhos antes, quando ainda comercializava com viajantes. Nunca ninguém reagira assim. O que ela viu que ele não podia ver? O que fazia um simples reflexo provocar uma reação tão visceral? Ele ainda se perguntava isso quando ouviu o primeiro cavalo. Não perto, mas também não longe. Um único cavaleiro movendo-se pela floresta com propósito. Cassian se levantou e foi até a porta, ouvindo. As batidas ritmadas dos cascos pararam em algum ponto além da divisa de sua propriedade, fora de vista. Depois, nada. Nenhuma aproximação. Nenhum recuo. Apenas presença. Outro cavalo juntou-se ao primeiro, depois outro. Quando a escuridão caiu por completo, Cassian contou pelo menos uma dúzia de posições distintas ao redor de sua cabana. Cada uma mantendo distância, nenhuma revelando suas intenções. Estavam formando um perímetro, observando, esperando por algo. Ele acendeu uma lamparina e a colocou na janela. Não como um convite, mas como uma declaração. Estou aqui. Estou ciente de vocês. Seja o que for, podemos resolver como pessoas razoáveis. Mas a noite não lhe deu outra resposta além daquele silêncio terrível e paciente. O sono não veio. Cassian sentou-se em sua cadeira com o rifle de caça sobre o colo, e não por agressão, mas porque um homem cercado por estranhos no escuro seria tolo se não se preparasse para o pior. Manteve a lamparina baixa, apenas claro o suficiente para ver a porta e as janelas. Por volta da meia-noite, algo mudou. Os cavalos começaram a se mover, mas não na direção dele. Estavam se reposicionando, espalhando-se, criando um círculo maior. Mais cavaleiros chegaram. Muitos mais. Agora ele podia ouvi-los, o som suave de couro e metal, palavras sussurradas naquela mesma língua que a garota falará, o ocasional bufar de um cavalo contido. Eles não estavam se preparando para partir. Estavam se preparando para ficar. Cassian foi até a janela e olhou para a escuridão. Não via nada além de sombras sobre sombras, mas podia senti-los. Dezenas agora, e talvez muito mais. Tudo porque ele havia enfaixado um ferimento e dado um espelho do qual já nem precisava. Que lei ele havia violado? Que limite tinha cruzado sem saber que existia? A garota pegara o espelho de livre vontade. Ele não a forçara, não roubara nada dela. Ainda assim ali estava ele, preso dentro da própria casa por forças que não entendia, esperando uma acusação impossível de prever. O amanhecer ainda estava distante. Mas Cassian sabia, com absoluta certeza, que quando o sol subisse, ele finalmente veria o que o cercava, e algo dentro dele dizia que a visão seria muito pior do que a escuridão. Ele pensou novamente no espelho. No jeito como ela o segurou. No olhar que lançou antes de ir embora.
Como se estivesse tentando avisá-lo de algo inevitável. Como se soubesse exatamente o que aconteceria depois. Lá fora, o círculo apertou. A noite ficou mais fria, e Cassio sentou-se sozinho em sua cabana, observando a porta, esperando pela manhã que traria respostas que ele não tinha certeza de querer conhecer. A primeira luz do amanhecer veio devagar, revelando que a escuridão o escondia. Cassian ficou à janela e sentiu a garganta secar. Eles não estavam apenas cercando sua casa. Eram um exército. Centenas de guerreiros a cavalo formavam um enorme círculo ao redor da cabana, estendendo-se tão longe em cada direção que ele não conseguia ver onde terminava. Sentados imóveis em seus cavalos, lanças e arcos em mãos e mais não erguidos. Alguns tinham pintura no rosto. Outros usavam penas entrelaçadas no cabelo. Todos observavam a cabana com o mesmo foco paciente e assustador. Cassian já tinha visto guerreiros tribais antes, geralmente pequenos grupos de caça com 4 ou 5 homens. Isto era outra coisa. Isto era organizado. Deliberado. Isto era o que acontecia quando um povo inteiro agia com um único propósito. Ele largou o rifle. Fosse o que fosse que ele tivesse feito, qualquer ofensa cometida em aquela arma não o salvaria. Não contra tantos. Não contra pessoas que acreditavam totalmente na justiça de sua causa. O sol subiu mais alto, e ainda assim eles esperavam. Ninguém falava. Ninguém atacava. Eles apenas mantinham suas posições, criando um muro de carne e determinação que tornava impossível fugir. Cassian percebeu, com clareza crescente, que aquilo não era uma invasão. Era um julgamento. Queriam que ele visse exatamente o que enfrentava. Queriam que entendesse a magnitude de seu erro antes que agissem. Ele pensou em fugir. Havia cavalos no pequeno curral atrás da cabana, em 2 deles já selados desde o dia anterior. Mas fugir significaria a morte. Aqueles guerreiros conheciam a terra. Poderiam rastrear até uma sombra sobre a pedra. E um homem que foge parece culpado, mesmo quando não sabe qual crime cometeu. Então Cassian fez a única coisa sensata. Abriu a porta e saiu para a varanda de madeira. A resposta foi imediata. Cada guerreiro se moveu ligeiramente, armas tensas, e mais ainda assim ninguém atacou. Estavam esperando algo. Esperando que ele desse o primeiro passo, ou que alguém desse o sinal. Do centro da formação, uma figura emergiu. Ele cavalgava devagar, permitindo que Cassian o visse claramente. Era um homem mais velho, com fios de grisalho no cabelo longo que lhe caía pelos ombros. Usava roupas mais elaboradas que as dos outros, ricamente decoradas com padrões intrincados, um colar de ossos e pedras. Seu rosto carregava o peso da autoridade, o tipo que vem de anos tomando decisões que afetam muitas vidas. Atrás dele vinha a garota, Nhaíta. Ela parecia diferente agora, não mais perdida e assustada, mas posicionada entre os seus, protegida e valorizada. Ela não encarou Cassian. O homem mais velho parou o cavalo a 20 passos da cabana. Estudou Cassian com uma expressão que misturava raiva com outra coisa, em talvez decepção, talvez tristeza pelo que estava prestes a acontecer. Então falou, não em inglês, mas em sua própria língua, de palavras que fluíam como água sobre pedra, formais e carregadas de significado. Cassian não entendeu nada, mas compreendeu o tom. A acusação. Condenação. A exposição das culpas antes da sentença. Quando o homem terminou, ergueu uma mão. Cada guerreiro atrás dele tensionou-se, pronto para agir ao primeiro comando. A mente de Cassian disparou. Precisava se comunicar, precisava explicar que não teve intenção de causar mal. Mas como pedir perdão por quebrar uma lei que não sabia existir? Como se defender quando não fala a língua de seus acusadores? A mão do líder permaneceu erguida, segurando centenas de guerreiros apenas com sua vontade. Naquele momento congelado, Cassian entendeu que sua próxima ação determinaria se ele viveria ou morreria, e ele não fazia ideia de qual ação tomar. Cassian ergueu as próprias mãos devagar, com as palmas voltadas para a frente, mostrando que não segurava arma alguma.
Era um gesto universal, ou assim ele esperava. Não quero fazer mal. Não sou seu inimigo. A expressão do homem mais velho mudou levemente e não suavizou, mas reconheceu a tentativa de comunicação. Sua mão levantada permaneceu firme, mantendo os guerreiros contidos. Então ele falou novamente, desta vez mais devagar, com pausas deliberadas. Apontou para a Iita, depois para o próprio peito. Depois para a cabana. O significado era incerto, mas o tom era inconfundível. Ele estava explicando o crime de Cassian. Um dos guerreiros mais jovens avançou e desmontou. Ele carregava algo envolto em couro, tratando-o com reverência cuidadosa. Quando desfez a proteção, Cassian viu o espelho e o velho espelho de mão de sua mãe, com a moldura de madeira entalhada. Mas agora ele era exibido como prova em um julgamento, apresentado para todos testemunharem. O homem mais velho falou novamente, apontando para o espelho, depois para a Iita, e então fazendo um gesto sobre o coração, algo parecido com puxar ou rasgar. Vários guerreiros repetiram o gesto, seus rostos graves. Seja o que fosse que acreditassem sobre aquele espelho, não era algo trivial. Cassian sentiu as peças começando a se encaixar, embora o quadro ainda estivesse incompleto. O espelho não era apenas um presente impróprio. Representava algo proibido e algo perigoso em sua compreensão do mundo. E ele o havia dado à filha do que parecia ser o líder espiritual deles, transformando a ofensa não apenas em algo pessoal, mas em uma violação de suas crenças mais sagradas. Ele precisava fazê-los entender que não sabia, que era ignorância, não malícia, que guiara suas ações. Mas como transmitir arrependimento através de uma barreira de idioma, quando nem mesmo entendia a natureza exata do erro? Cassian apontou para si mesmo, depois para o espelho, e então balançou a cabeça com firmeza. Tentou imitar o gesto de não saber, não compreender e abriu as mãos em confusão, deu de ombros. Depois apontou para a Iita e tocou o próprio peito, tentando transmitir. Eu só queria ajudá-la. Era só isso. O homem mais velho observou essa tentativa com olhos inescrutáveis. Atrás dele, alguns guerreiros mudaram de posição na cela e talvez interpretando os gestos de maneira diferente do que Cassian pretendia. Um movimento errado, um sinal mal compreendido, e a tensão frágil que impedia a violência se romperia. A Iita falou então, em primeiro baixo, depois mais alto, quando seu pai virou-se para ouvi-la. Ela gesticulou para o braço enfaixado, depois para a cabana. Estava explicando algo, talvez as circunstâncias em que haviam se encontrado. O pai ouviu sem interromper, seu rosto talhado em pedra. Quando ela terminou, o homem mais velho olhou de volta para Cassian com algo que talvez fosse consideração e não perdão, mas a disposição de enxergar mais de uma interpretação dos fatos. Ele falou com o guerreiro que segurava o espelho, e o jovem avançou, parando ao pé dos degraus da varanda. O espelho foi colocado no chão entre eles. Território neutro, pertencente a nenhum dos dois lados. O homem mais velho falou novamente, desta vez com menos raiva e mais solenidade. Ele apontou para Cassian, para o espelho, e então fez uma sequência complexa de gestos difíceis de compreender. Mas uma coisa ficou clara. Eles queriam algo dele. Alguma ação, algum reconhecimento em alguma forma de desfazer o que havia sido feito. Mesmo parecendo impossível desfazer um presente já dado. Cassian olhou para o espelho no chão. A luz da manhã refletia em sua superfície, lançando pequenos brilhos sobre a madeira da varanda. Sua mãe carregara aquele espelho através de 3 territórios antes de se estabelecer. Era uma das poucas posses que ele mantivera após sua morte e uma ligação com uma vida que já não possuía. Mas se entregá-lo significasse sobreviver aquele dia, a escolha era simples. Ele desceu os degraus devagar, ajoelhou-se ao lado do espelho e o pegou. O homem mais velho ficou tenso, e todos os guerreiros com ele. Cassian ergueu o espelho para que todos pudessem ver claramente. Então entendeu o que eles queriam. Não posse. Não devolução. Queriam que fosse destruído. Precisavam que o reflexo preso ali, como eles entendiam, e fosse libertado, desfeito. Cassian olhou para o líder,
buscando confirmação. O homem assentiu uma única vez, devagar e com peso. O preço da paz era claro, e amanhã avançava. Cassian caminhou até uma grande pedra plana perto dos degraus, na mesma que usava para afiar ferramentas. Colocou o espelho com a face voltada para cima. O sol da manhã refletiu no vidro, criando um ponto de luz irônico demais para o que estava prestes a acontecer. Ele olhou para os guerreiros reunidos. Cada olhar estava sobre ele. O homem mais velho havia abaixado a mão, mas permanecia tenso, pronto para erguer novamente se Cassian mostrasse dúvida. Não era só destruir um objeto. Era provar que respeitaria um povo, mesmo sem compreender totalmente suas crenças. Cassian pegou um pesado pedaço de lenha próximo à porta. Ergueu-o acima da cabeça, hesitou por um último instante. E então o desceu com força sobre o espelho. O vidro se partiu com um estalo agudo que ecoou pelo clareira. Estilhaços se espalharam pela pedra, refletindo a luz como pequenas estrelas. A moldura de madeira rachou, mas não quebrou completamente. Cassian bateu de novo. E de novo. Até que vidro e madeira se tornassem fragmentos incapazes de refletir qualquer coisa. Quando terminou, respirava pesadamente, pelo esforço e pelo peso do momento. Ele deu um passo para trás. Os guerreiros observaram os restos quebrados em silêncio. Então, lentamente, alguns deles baixaram suas armas. Não todos, mas o suficiente para sugerir que a primeira barreira havia sido ultrapassada. O homem mais velho desmontou e aproximou-se da pedra. Ajoelhou-se ao lado dos fragmentos espalhados, examinando-os com atenção. Depois de um longo momento, recolheu as maiores peças e as envolveu em um pedaço de couro preso ao cinto. Então levantou-se e falou com Cassian, ainda formal, ainda carregando autoridade, mas com menos dureza do que antes. Cassian não entendia as palavras, mas interpretou a linguagem corporal. Aquilo era progresso, e mais não estava acabado. Algo mais era necessário. Algum preço adicional precisava ser pago. O homem mais velho gesticulou em direção à cabana, depois para Ita e então tocou a própria testa. Ele repetiu a sequência mais 2 vezes, como se tentasse fazer Cassian compreender um conceito que não tinha tradução fácil entre seus mundos. Por fim, apontou para os pedaços do espelho quebrado e depois para a cabeça de Cassian, fazendo um gesto como se estivesse abrindo ou liberando algo. Cassian sentiu um arrepio apesar do calor crescente do dia. Eles não estavam preocupados apenas com a Ita. Estavam preocupados com ele também. Seja o que fosse que acreditavam que o espelho havia capturado, seja o que imaginavam que continha da essência de Aita, pareciam achar que isso também afetara Cassian, que ao manuseá-lo, ao entregá-lo a ela e vê-lo olhar seu reflexo, ele também havia se enredado na mesma violação espiritual. Em seu entendimento, ambos precisavam ser purificados. Ambos carregavam algo que precisava ser corrigido. O homem mais velho fez outro gesto, varrendo as mãos para longe do peito, como se lançasse algo ao vento. Depois apontou para a floresta, para uma direção que Cassian não conseguia ver, mas que claramente tinha significado para aquele povo. Eles queriam que Cassian fosse com eles, participar do ritual ou cerimônia que acreditavam necessário para completar a correção de seu erro. Isso não era apenas reconhecer seus costumes à distância. Queriam que ele entrasse completamente no mundo deles, que se submetesse ao processo deles de acertar as coisas. Cassian olhou para sua cabana, para a pequena vida que construíra em isolamento. Se fosse com eles, não havia garantia de que retornaria. Podiam estar conduzindo-o à execução, apenas com mais cerimônia do que uma flecha rápida saída das árvores. Mas se recusasse, as armas voltariam a se erguer, e aquele breve momento de possível paz se quebraria tão completamente quanto o espelho. O homem mais velho esperava, paciente, porém expectante. Atrás dele, 300 guerreiros esperavam também. E em algum lugar daquela multidão, Aita observava para ver o que o estranho que lhe mostrará o próprio rosto escolheria. Cassian pensou na expressão da garota quando ela olhara para o espelho pela primeira vez. Aquela mistura de maravilha e medo, como se visse algo impossível de ser esquecido.
Ele não entenderá na hora, mas começava a entender agora. Algumas coisas, uma vez testemunhadas, mudam tudo que vem depois. Ele assentiu firmemente uma vez. A expressão do homem mais velho mudou ligeiramente, em talvez aprovação, talvez alívio por não ser necessário mais violência. Ele fez um gesto na direção de um cavalo sem cavaleiro que era conduzido para a frente, sua sela vazia e à espera. Cassian olhou uma última vez para sua cabana, então caminhou até o cavalo. O que viesse a seguir, ele enfrentaria com a mesma escolha que fizera quando encontrara Ita sangrando em sua floresta, e ele tentaria fazer o certo, mesmo quando não pudesse ter certeza de como o certo deveria parecer. A jornada tomou boa parte da manhã. Cassian cavalgava no centro da formação, cercado por guerreiros por todos os lados. Não como um prisioneiro amarrado e arrastado, mas também não como um homem livre. Ocupava um meio-termo e um convidado sob condições ainda indefinidas. Um participante de algo que ainda não compreendia totalmente. Eles viajaram por florestas que se tornavam mais densas a cada milha, seguindo caminhos que Cassian nunca vira, apesar de ter vivido 3 temporadas ali perto. Não eram trilhas de caça usadas por servos ou alces. Eram estradas humanas, mantidas por pessoas que sabiam exatamente para onde iam e que percorriam aquelas rotas havia gerações. Ninguém falou com ele durante a cavalgada. Os guerreiros mantinham suas posições com precisão militar, mas a hostilidade inicial havia esfriado em algo mais neutro. Observavam-no, mas não com a mesma intensidade de antes. Talvez destruir o espelho lhes tivesse dado alguma medida de respeito por ele. Ou talvez reconhecessem que um homem que cavalga voluntariamente rumo ao desconhecido, em vez de lutar, merece reconhecimento, até daqueles que o julgam. A Ita cavalgava perto da frente com seu pai. Às vezes, ela olhava para trás, em direção a Cassian, seu olhar indecifrável. Estaria grata por ele ter vindo? Com medo do que aconteceria com ele? Ou apenas curiosa sobre o estranho que tropeçara em seu mundo com tamanha ignorância de suas regras? Eles chegaram à aldeia ao meio-dia. Era maior do que Cassian imaginara, com dezenas de estruturas organizadas em padrões cuidadosos. Fumaça subindo das fogueiras, crianças brincando nos espaços abertos entre as moradias. As pessoas saíram quando os guerreiros entraram, seus rostos expressando surpresa ao ver Cassian. A notícia deve ter se espalhado rapidamente, porque logo uma multidão se formou, mantendo distância respeitosa, mas claramente interessada no que estava prestes a acontecer. O homem mais velho desmontou perto da maior estrutura no centro da aldeia. Falou com vários anciãos que estavam esperando. A conversa era rápida e séria. Cassian percebeu os gestos direcionados a ele, a Ita e ao embrulho contendo os pedaços do espelho quebrado. Os anciãos assentiram com expressões graves e depois desapareceram dentro da estrutura. Cassian foi ajudado a descer do cavalo, e não de forma brusca, mas firme. 2 guerreiros o conduziram até uma habitação menor, um pouco afastada das outras. O interior era simples, esteiras tecidas no chão, um pequeno fosso de fogo no centro, suprimentos básicos para viver. Eles gesticularam para que Cassian se sentasse e então se posicionaram na entrada. Não exatamente como guardas, mas também não dispostos a deixá-lo circular livremente. O tempo passou devagar. Pela porta aberta, Cassian via pessoas realizando suas tarefas diárias, mas havia um clima de tensão por baixo de tudo. Algo importante estava acontecendo, e toda a aldeia sabia disso. As crianças eram mantidas mais perto do que de costume. As conversas eram mais baixas. Todos esperavam pelo que viria a seguir. Perto do pôr do sol, uma mulher trouxe comida e água para ele. Era mais velha, mãos marcadas por anos de trabalho, olhos afiados de avaliação. Colocou a tigela de madeira e o cantil ao lado dele sem dizer nada, mas antes de sair apontou para Cassian, depois para os próprios olhos e então para a estrutura central. A mensagem era clara. Você será observado. Você será julgado. O que acontecer esta noite decidirá tudo. A escuridão caiu, e com ela veio o som de tambores, não altos ou frenéticos, mas constantes e intencionais.
O ritmo parecia acompanhar as batidas do próprio coração de Cassian. As pessoas começaram a se reunir perto da estrutura central, movendo-se de forma cerimonial, cada uma tomando posições que sugeriam que aquilo já havia sido feito muitas vezes antes. O guerreiro que carregara o espelho quebrado apareceu na porta. Ele gesticulou para Cassian se levantar e segui-lo. Não havia ameaça no gesto, mas também não havia calor, em apenas instrução. É hora. Cassian se levantou e saiu para a noite. A aldeia estava transformada pela luz das fogueiras, em sombras dançando nas superfícies, fumaça subindo na escuridão, rostos iluminados em dourado tremulante. A multidão formara um grande círculo, e no centro estava um homem mais velho e Aíta ao seu lado. Entre eles repousava um embrulho contendo os fragmentos do espelho. O homem mais velho encontrou o olhar de Cassian e assentiu uma vez. Aquele era o momento. O que quer que precisasse ser feito, qualquer preço que tivesse de ser pago, aconteceria agora, diante do testemunho de todo um povo. Cassian caminhou para o centro do círculo, consciente de centenas de olhos acompanhando cada passo. Os tambores mantinham seu ritmo constante. E, em algum ponto da multidão, alguém começou a cantar, um som belo e melancólico, carregado de um peso que dispensava tradução. O homem mais velho falou à multidão, sua voz atravessando o círculo com autoridade treinada. Cassian não entendia as palavras, mas reconhecia o tom em discurso formal, usado para tratar de assuntos sérios que afetavam toda a comunidade. As pessoas ouviam com total atenção, algumas acenando com a cabeça em certos trechos, outras trocando olhares significativos. Quando terminou, o homem se voltou para Cassian e começou a falar diretamente com ele. Lentamente, usando gestos para complementar as palavras que Cassian não compreendia. Ele apontou para o céu, depois traçou um caminho até o chão, tocou o próprio rosto e então gesticulou para um barril de água próximo, cuja superfície refletia a luz do fogo. Depois fez aquele mesmo gesto de puxar sobre o coração que Cassian já tinha visto. Aíta deu um passo à frente. Ela falou baixinho com o pai, que assentiu. Então ela se virou para Cassian e tentou algo extraordinário, tentou explicar em fragmentos de inglês misturados à própria língua, usando cada gesto e expressão que conseguia. Mirror, disse ela, tocando o embrulho com os fragmentos. Mostra rosto. Verdadeiro rosto. Ela apontou para o próprio rosto. Nós acreditamos, quando vê rosto verdadeiro na água presa, ela hesitou, buscando a palavra, e então apontou para os cacos de vidro. Presa aqui, o rosto fica. Não sai. Parte de você fica presa. Cassian começou a entender. No mundo deles, reflexos não eram apenas imagens. Eram partes de identidade, pedaços do eu capturados e mantidos pela superfície refletiva. Um lago parado era temporário, e a água se movia, o reflexo se quebrava, e mais o vidro mantinha para sempre. E um espelho de vidro era a armadilha suprema. Nunca olhamos em vidro, Aíta continuou. Nunca prendemos nós mesmos. Quando você me deu isso, ela tocou o embrulho, visivelmente desconfortável. Você me prendeu. Pai diz que agora eu estou. Ela buscou a palavra. Dividida. Parte aqui. Ela tocou o peito. Parte lá. Não era magia. Não era sobrenatural. Era crença, poderosa, culturalmente profunda, moldando como todo um povo entendia a si mesmo e ao mundo. Para eles, o que Cassian fizera equivalia a roubar uma parte vital do ser de alguém. E fazê-lo com a filha do líder espiritual tornava a ofensa não apenas pessoal, mas uma crise coletiva. Nós precisamos, Aíta continuou. Devolver. Pai vai ajudar. O homem mais velho desfez o embrulho e colocou os fragmentos no interior de uma tigela rasa de pedra. Acrescentou ervas secas, pequenos pedaços de casca e um pouco de óleo. Depois pegou um galho em chamas da fogueira mais próxima e tocou a mistura. As chamas subiram imediatamente, consumindo os fragmentos com calor intenso. Enquanto o fogo queimava, as pessoas do círculo começaram um cântico baixo, e não frenético, não temeroso, mas rítmico e intencional.
O homem mais velho gesticulou para que Aíta se aproximasse das chamas. Ela obedeceu, e ele fez uma série de movimentos sobre sua cabeça, pronunciando palavras de claro peso cerimonial. Depois chamou Cassian e fez o mesmo, e as mãos movendo-se pelo ar acima dele, palavras ditas com solene intenção. A fumaça dos fragmentos queimados subia em espirais escuras. O homem mais velho falou com os dois e depois gesticulou para a fumaça. Cassian compreendeu. Respirem. Deixem o que acreditam estar preso naquele vidro voltar pelo ar, pelo sopro, pelo ciclo natural dos elementos. Era teatro, um gesto simbólico, mas também uma crença profunda encenada através da vontade coletiva. E, mesmo que Cassian não aceitasse aquela cosmologia, ele conseguiu reconhecer a seriedade com que eles abordavam a cura do que viam como uma ferida profunda em sua comunidade. O fogo queimou até virar brasas. O canto cessou gradualmente. O homem mais velho estudou Cassian e Aíta com atenção e então assentiu com algo que parecia satisfação. Ele falou novamente à multidão, desta vez com menos gravidade e mais resolução na voz. As pessoas começaram a se dispersar, a tensão visivelmente saindo de ombros e rostos. Crianças que antes eram mantidas perto foram soltas para voltar a brincar. Conversas retomaram em volume normal. O que quer que estivesse errado estava, segundo o entendimento deles, agora resolvido. O homem mais velho aproximou-se de Cassian e estendeu o antebraço num gesto que não precisava de tradução. Cassian o apertou com firmeza, e o aperto de mão de dois homens que haviam atravessado um conflito sem recorrer à violência. O homem mais velho falou e, embora Cassian não entendesse todas as palavras, captou o tom de reconhecimento, talvez até respeito. Aíta sorriu pela primeira vez desde que Cassian havia conhecido Hara, uma expressão genuína de alívio. Ela disse algo ao pai, que assentiu, então voltou-se para Cassian com palavras que soavam quase formais. Um convite talvez, ou uma declaração de paz restaurada. Amanhã chegou com o som da aldeia despertando e vozes chamando umas às outras, fogueiras sendo reacendidas, crianças rindo enquanto corriam entre as moradias. Cassian saiu da habitação de hóspedes e encontrou o homem mais velho esperando do lado de fora, dois cavalos já preparados para a viagem. A mensagem era clara. Sem palavras, o ritual estava completo. A paz havia sido estabelecida. Agora Cassian podia retornar à sua cabana, escoltado por guerreiros para garantir passagem segura pelo território tribal. O que poderia ter terminado em derramamento de sangue terminou em entendimento, e mesmo que imperfeito, mesmo que incompleto. Mas antes de partirem, Aíta se aproximou segurando algo nas mãos. Ela estendeu para Cassian em uma pequena bolsa de couro macio decorada com o mesmo trabalho intrincado de contas que adornava suas roupas. Dentro havia ervas secas e uma pequena pedra entalhada. Para segurança, disse ela em seu inglês cuidadoso. Pai diz, você mostrou respeito, destruiu a armadilha, veio mesmo com medo. Este é presente que não prende. Cassian aceitou com cuidado, entendendo o significado. Aquilo era reciprocidade, um presente oferecido de forma livre, com pleno conhecimento do que representava nos dois mundos. Nenhum mal-entendido desta vez, nenhuma barreira cultural atravessada por ignorância. Obrigado, disse ele, buscando palavras à altura do momento. Sinto muito por não saber, por causar medo. Aíta assentiu. Nós também não conhecemos seus modos. Pai diz que ambos os povos precisam aprender ou haverá mais. Ela gesticulou para o lugar onde o espelho havia queimado. Mais armadilhas, mais medo. O homem mais velho falou então, dirigindo-se diretamente a Cassian. Embora as palavras fossem estranhas, o tom havia mudado completamente desde aquela terrível madrugada em que centenas de guerreiros cercaram sua cabana. Agora carregava o peso de uma despedida entre iguais que haviam enfrentado um conflito e emergido com respeito mútuo preservado. Ele estendeu o braço novamente, e Cassian o apertou com firmeza. O aperto de mão durou mais desta vez, ambos reconhecendo o que havia passado entre eles. Então o homem colocou a outra mão brevemente sobre o ombro de Cassian, um gesto de aceitação, talvez até amizade. A viagem de volta foi mais silenciosa do que a ida à aldeia.
Apenas uma dúzia de guerreiros acompanhou Cassian agora. Liderados pelo mesmo jovem que havia carregado o espelho quebrado, moviam-se pela floresta com confiança tranquila, seguindo os caminhos ocultos que Cassian agora entendia cruzar em todo aquele território, trilhas pelas quais ele viverá por 3 temporadas sem jamais perceber. Quando sua cabana surgiu entre as árvores, Cassian sentiu algo inesperado. Alívio, certamente, mas também uma estranha sensação de ter deixado algo importante para trás. O isolamento que antes parecia liberdade agora soava como limitação. Quantas outras fronteiras invisíveis ele viverá ao lado sem perceber? Quantos outros povos e costumes existiam logo além do limite do seu pequeno e cuidadosamente controlado mundo? Os guerreiros pararam à beira da mata. O líder gesticulou em direção à cabana, depois tocou o peito e apontou de volta para a floresta. Não vamos mais adiante. Este é o seu território, e mais agora somos vizinhos, não estranhos. Cassian desmontou e devolveu as rédeas. Ergueu a mão em despedida, e o gesto foi retribuído pelos 12 guerreiros antes de desaparecerem de volta na floresta tão silenciosamente quanto haviam vindo. A cabana parecia exatamente como a deixará. Nada havia sido mexido, mas tudo parecia diferente. Cassian ficou na varanda, olhando para a terra que acreditava conhecer, e percebeu o quão pouco realmente havia visto. A floresta nunca estivera vazia. O silêncio nunca fora ausência. Ele apenas estava isolado demais para reconhecer a vida que se movia ao seu redor. Lá dentro, colocou o presente de Aita sobre a mesa onde o espelho costumava ficar. Uma troca melhor, mais sábia. Algumas lições vêm à beira da violência. Alguns entendimentos exigem ficar cara a cara com 300 razões para fugir e escolher, mesmo assim, permanecer. Cassian aprenderá que boas intenções nada significam sem conhecimento. Que bondade sem consciência pode ferir tão profundamente quanto crueldade. E que alguns preços, como um espelho que guardara 3 gerações de reflexos da sua família, e valem a pena para construir pontes em vez de muros. A floresta além da clareira estava quieta. Mas agora Cassian entendia aquela quietude de outro modo. Não como vazio, mas como paciência. Não como ausência, mas como espaço entre vizinhos que aprenderam, ainda que dolorosamente, a ver um ao outro com clareza. Não se esqueça de se inscrever e considere enviar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.